Então, olá pessoal, está tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos aqui uma vez mais ao canal Cuidar Mais Saúde. Hoje vamos abordar aqui um pouco o assunto, o tema da diabetes. Acho que vai ser um assunto muito interessante, vai despertar interesse a muitas pessoas, visto ser uma doença silenciosa, uma doença muito conhecida a nível mundial e um grande flagelo, infelizmente. Fiquem por aí. Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Hoje, como eu disse, vamos abordar o tema da diabetes. É um tema bastante interessante, um tema que irá suscitar com certeza muito interesse, muita dúvida a quem esteja desse lado aí. Portanto, aqui em baixo vocês já sabem que eu deixo sempre o e-mail, qualquer coisa podem enviar, dúvidas que tenham, que eu estarei pronto sempre para esclarecer assim que possível, tá bom? Portanto, hoje vamos a falar um bocadinho aqui da diabetes, o que é isso a diabetes, que doença é essa, que incidência ela tem sobre a população. Portanto, então, o que é isso a diabetes? Portanto, a diabetes basicamente tem a ver com a insulina, que é uma hormona que é produzida pelo nosso pâncreas, como as pessoas normalmente sabem, porque a informação hoje em dia é globalizada. É uma doença crónica que tem a ver com o aumento dos níveis, de uma forma muito simples, dos níveis da glicose, que é o açúcar que é usado nas nossas células, não é? Basicamente, que é uma monossacarídeo. Portanto, quando há um aumento elevado há determinadas referências, não é? Que eu também vou falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco, quando essas referências são ultrapassadas, normalmente é sinónimo, com base em determinados critérios, de diabetes. Portanto, basicamente, então a diabetes é níveis elevados de glicose acima dessas referências constantes no sangue, não é? Portanto, isso basicamente é o que quer dizer a diabetes. Então, mas a diabetes está relacionada com a insulina, não é? Parece que sim. Então, se está relacionada com a insulina, nós temos que saber o que é a insulina, não é? Para tentar perceber melhor esta doença. Portanto, a insulina é uma hormona, que é uma substância que é produzida por uma determinada glândula. Neste caso, ela é produzida pelos ilhéus de Langerhans, que se situam no pâncreas, como vocês podem ver aqui na imagem, que eu estou a colocar neste momento. Portanto, ela basicamente, o que é que acontece? Ela é normalmente produzida por esses ilhéus e serve para agarrar, por assim dizer, as moléculas de glicose e levá-las para dentro das células. Elas levam essas moléculas para dentro das células. Portanto, é como se fosse um mensageiro que leva as moléculas a um saco. Imaginemos um saco com cartas, como um carteiro, por exemplo, leva um saco e depois tem a chave para conseguir entrar dentro da célula e deixar lá a glicose, que vai gerar futuramente, através de vários processos de respiração aeróbia ou anaeróbia, vai produzir energia sob forma de ATP, mas isso são coisas mais complexas que depois poderemos abordar noutro tema. Portanto, basicamente é isto. A insulina é uma substância produzida, neste caso, pelo pâncreas, pelo local do pâncreas, que é os ilhéus de Langerhans. Neste caso, a função dela foi, como eu disse há pouco, é segurar as moléculas, agarrar nas moléculas todas de glicose e levá-las para dentro da célula. Caso contrário, ficam em circulação no sangue e os níveis de glicose vão aumentando de uma forma exponencial, não é? Portanto, não é isso que nós queremos. Este, basicamente, é o papel da insulina. Portanto, é mesmo de assegurar essas moléculas, então, levá-las e para nos fornecer energia depois de estarem dentro das células. Vocês podem ver aqui também na imagem que eu estou a deixar, que uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Em que a insulina, como podem ver, encosta à membrana da célula e depois, através de processos químicos, não é? Tem receptores próprios, como tem várias células nossas, como por exemplo também os linfócitos, etc. Tem receptores que se ligam e faz conta que abre uma porta e podem deixar as moléculas de glicose, são as moléculas mais pequenas de açúcar e as únicas que são usadas então pelas nossas células para depois fazerem os processos metabólicos, ok? Células, nunca se esqueçam, precisam principalmente de dois componentes para funcionarem, para haver vida: oxigênio e glicose. Portanto, só por aqui vem a importância da glicose, não é? No organismo. Portanto, então, fatores de risco que podem, por exemplo, levar à diabetes. E os fatores são tanto genéticos, familiares, descendentes, não é? Dos nossos ascendentes,
a pressão arterial alta, a idade, por exemplo, acima dos 45 anos, o colesterol mais elevado, mulheres, por exemplo, que tiveram filhos nascidos com mais de 4 kg ou tiveram diabetes gestacional também têm mais probabilidades de vir a desenvolver diabetes, por exemplo. E pessoas com excesso de peso, pessoas obesas, não é? Também é um fator importante para o desenvolvimento da diabetes. Então, falando de diabetes, vou esmiuçar, por assim dizer, 2 deles mais ao pormenor. Portanto, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Sendo que existe depois também a diabetes estacional, como o nome indica, durante a gestação, não é? Que a mulher tem durante a gestação. E existe também aquela diabetes que às vezes é pontual, ou idiopática, ou é provocada por outro tipo de situação. Então, o que é isso? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Portanto, a diabetes tipo 1 é aquela que é menos frequente, ok? Portanto, a diabetes tipo 1 acontece em camadas mais jovens, faixas etárias mais jovens, não é? E é caracterizada pela, como eu disse há pouco, e vocês podem ver aqui na imagem, é caracterizada pela destruição desses tais ileus Langerhans no pâncreas, ok? E depois o que é que leva? Leva a uma insulinopénia absoluta, que basicamente o nome que quer dizer insulinopénia quer dizer que há falta de insulina no organismo, no sangue, em circulação, ok? Não havendo insulina, o que é que acontece? Não consegue segurar as moléculas de glicose para levar as mesmas então para dentro das células, não é? E portanto nós podemos estar cheios de açúcar. Acreditem, no nosso sangue. O nosso sangue pode parecer mel, por assim dizer, mas as células estão a morrer à fome, portanto, porque não existe ninguém que leve esse mesmo açúcar. Portanto, aí a importância. Portanto, basicamente é isso. A diabetes tipo 1 tem a ver com o não haver essas células, não haver qualquer produção de insulina, ok? E leva a esse tipo de situação, pronto, que é importantíssimo para a nossa sobrevivência, como já perceberam pelo que eu acabei de dizer. Portanto, dá-se um bocadinho por um mecanismo quase autoimune, essa destruição das células. É quase como um lúpus, que também é uma doença autoimune, ou como uma doença de crónica. Ou seja, o que é uma doença autoimune? É uma doença que o nosso próprio organismo, para ser mais simples, acaba por provocar esse dano. Portanto, esse diabetes, então, intitula-se muitas vezes até por diabetes tipo 1 autoimune. Portanto, é como se intitula normalmente este tipo de diabetes. Pronto, e é como eu estava a dizer ao início, normalmente é mais comum na infância e na adolescência do que propriamente. Corresponde apenas a 5 a 10% da quantidade total do universo de pessoas diabéticas, portanto, que têm esta diabetes tipo 1. A mais frequente de todas é a diabetes tipo 2, é aquela que muitas vezes nós só sabemos quando já somos adultos de meia idade, ou tardia, até, idosos, e que só aí percebemos, quer por um internamento, quer por outra situação qualquer. Portanto, a diabetes a tipo 2 tipo 2 é a forma mais usual de diabetes e a que atinge a maior parte da população. Mais ou menos 90% da diabetes é de tipo 2, do universo da diabetes. Portanto, e está relacionada normalmente com uma resistência ou a existência de uma insulina relativa. Ou seja, a produção de insulina não é suficiente para as necessidades. Portanto, isso normalmente é diabetes tipo 2 e pronto, e acontece muito derivado também hipertensão arterial, está associada também à dislipidemia, a diabetes é isto, tipo 1 e tipo 2. E para terem uma noção, só para haver aqui uma contextualização do que estamos a falar, no mundo, mundialmente, existem 347 milhões de pessoas com diabetes. Portanto, estima-se que em 2030 poderemos chegar, seja, por exemplo, a 7ª causa de morte a nível global. Portanto, nós temos muitas complicações da diabetes e muitas vezes as pessoas morrem disto, morrem daquilo, mas não sabem que realmente morreram da diabetes. Ou seja, a diabetes é que precipitou todas aquelas complicações multissistémicas. Portanto, é uma doença muito, muito grave, embora a pessoa seja compreendedora da terapêutica e seja detectada cedo, tem cura e não é uma doença, é uma doença que se torna uma doença crónica, mas que não é uma doença mortal no sentido de que seja uma sentença de morte. Portanto, também não vamos por aí. Portanto, para vocês terem noção, aqui em Portugal,
em 2012, 12,9% da população entre os 20, mais ou menos entre os 20 e os 79 anos, tinha diabetes. Portanto, apenas 7,3% estava diagnosticado. Sintomas. Temos aqui alguns sintomas que são mais característicos da diabetes tipo 1, outros são mais característicos da diabetes tipo 2. Portanto, às vezes, só através dos sintomas conseguimos mais ou menos aqui perceber, ter alguma noção, mas não é nada que seja vinculativo, por assim dizer. Portanto, diabetes tipo 1, os sintomas principais: a pessoa tem sempre uma secura anormal da boca, por exemplo, há uma grande perda ponderal. O que é isso, perda ponderal? É a pessoa perder muito peso de um momento para o outro, uma coisa abrupta, e muitas vezes há pessoas que fazem dietas e por aí fora, deixam de comer e nunca perdem tanto peso e depois de repente estão super emagrecidas. E muitas vezes as pessoas nem se apercebem disso, porque são elas próprias que se veem ao espelho todos os dias, não é? Às vezes é um amigo, um familiar que nós não vemos há muito tempo que nos chama a atenção: estás um bocadinho mais magra, não sei o quê. E se não for uma coisa extrema, todos nós gostamos de estar um bocadinho mais magros, mas quando vemos que realmente a magreza é excessiva, ficamos um bocadinho aflitos e tentamos procurar ajuda de algum profissional de saúde, não é? Recorrendo ao hospital, ao médico de família, etc. Portanto, a fadiga extrema também é importante. Não é normal uma pessoa andar sempre cansada. Mesmo que trabalhe muito, é um cansaço extremo. A pessoa anda sempre cansada. Mesmo que descanse 1 ou 2 dias, venha ao fim de semana, a pessoa que não trabalha por turnos, não é? Pronto. E um cansaço extremo, muito mesmo, muito. Depois temos também alguma perda da energia que está relacionada a esta fadiga, né? Também. Há pessoas que até urinam na cama, principalmente os mais novos, mas não está relacionado com o tipo de doenças que às vezes há a transição, e há miúdos que até urinam na cama até aos 5, 4 anos ou por aí fora, e não tem nada a ver com a diabetes, atenção, mas é o que pode acontecer. E a pessoa urinar frequentemente. Esse urinar frequentemente é que pode levar a que a pessoa se descuide também e urinar na cama, não é? Pode acontecer, pronto. A visão também começa a perder um bocadinho da nitidez, fica um bocadinho mais desfocada, portanto, isso também é uma situação a ter em conta. Pronto. E normalmente é diagnosticado com os meios de diagnóstico que não são vinculativos, uma vez mais digo, mas que nos dão uma ideia que a pessoa possa ter diabetes ou não. Mas nós mais à frente já abordamos um bocadinho também essa situação. Diabetes tipo 2, que é aquela que é mais frequente, não sei se recordam de ter falado agora, que abrange normalmente 90% do universo da diabetes. As pessoas que têm diabetes tipo 2. Atinge mais frequentemente então as pessoas adultas, as pessoas de meia idade, as pessoas mais idosas, normalmente são mais afetadas pela diabetes tipo 2, que até depois podem vir a ter que fazer também insulinas e por aí fora. Portanto, a diabetes tipo 1 não quer dizer que seja só a diabetes que é insulinodependente. A diabetes tipo 2 também pode ser. A diabetes tipo 2 pode evoluir até não haver nenhuma produção também de insulina, e aí temos que ir buscar a insulina a algum lado, não é? Senão morremos. Portanto, a diabetes tipo 2. O que nos interessa agora, sintomas. Por exemplo, uma cicatrização mais lenta, por exemplo, infecções recorrentes, também não é muito normal, uma fome também extrema, porque há sintomas aqui que se cruzam um bocadinho, daí também ser difícil às vezes saber se é uma, se é outra. Às vezes há algumas parestesias, que é de ser dormência, formigueiro, a nível das mãos, dos pés. Pode levar também a uma sede excessiva, pode levar a uma visão desfocada, urinar mesmo também excessivamente. Portanto, as pessoas ficam assim às vezes durante muito tempo, não fazem ideia de que têm a diabetes, e pronto, pode chegar a uma altura, como eu disse há pouco, que depois já seja preciso fazer insulinoterapia, sem fazer só antidiabéticos orais, que são comprimidos apenas, como a metformina, que é uma molécula que se usa muito, glicazida, etc., para controlar a diabetes apenas, pronto, algumas vezes por dia, e com uma alimentação regrada e com um plano alimentar, a pessoa muitas vezes consegue controlar a glicemia capilar, que é a quantidade de açúcar que está em circulação no sangue, glicose, e não é preciso estar a fazer insulinas, porque ainda produz alguma insulina e a coisa vai se estabilizando nesses termos, está bem? Pronto. Podemos falar aqui também de hipoglicemia. Pode acontecer hipo ou hiperglicemia, como o nome indica, de hipoglicemia, de hipo, baixo, hiper, alto, não é? Excessivo. Portanto, há também determinados sintomas
que nos indicam muitas vezes se a pessoa está a ter uma hipoglicemia, se está a ter uma hiperglicemia. Isto já estamos um bocadinho nas pessoas que têm diabetes, ok? Portanto, temos aqui uma pessoa, a pessoa tem diabetes. Então, Tiago, quais é que são esses sintomas que existem quando a pessoa, por exemplo, tem uma hipoglicemia? Para que eu possa saber identificar, se tiver algum familiar, se não tiver, não sei. Pronto. Esses sintomas são vários, portanto é sempre um bocadinho dúbio, mas normalmente não sai muito ao lado. Portanto, a pessoa pode ter dificuldade na concentração, alguns sintomas a própria pessoa, se estiver informada, daí ser importante aqui este tema também, consegue detectar e perceber que alguma coisa já não estará bem. Portanto, suor excessivo, a pessoa começa a suar com uma sudorese intensa, também não é muito normal, sem motivo aparente. Pode ter tremores, pode ter fraqueza, como eu já disse há pouco, pode ter palidez, ficar mais pálida, fome, muita fome, porque a pessoa, as células não recebem nenhum tipo de glicose, embora elas estejam em circulação no sangue, não tem insulina para levar, portanto, elas estão com imensa fome. E isso reflete-se em nós depois, que também temos fome, comemos, mas ainda estamos a piorar mais a nossa situação. Porque estamos a ingerir mais açúcar, mas não temos nenhum mensageiro, ninguém que leve o açúcar. Não sei se me faço entender. Portanto, alterações da consciência, como lipotímias, que é desmaios, outras coisas do género, e até coma. Pode levar a coma. Há aqui várias situações que podem levar a estas hipoglicemias. Isto que eu disse foram apenas sinais, sintomas, mas há situações que podem levar. Como, por exemplo, a toma excessiva ou incorreta da medicação, os antidiabéticos orais, um jejum muito prolongado, um diabético mais que uma pessoa que não tem essa doença deve comer várias vezes ao dia, pouco cada vez, que é aconselhável, e não grandes quantidades, ficar muito tempo sem comer e depois comer grandes quantidades. Nós percebemos porquê, que vai aumentar drasticamente os valores de glicose, depois têm que ser controlados de alguma forma, não é? E o que nós queremos é manter uma constância, uma linha de glicose mais ou menos estável ao longo do dia e não andarmos a fazer aqui grandes oscilações, como todos nós percebemos que não são saudáveis para o nosso organismo, não é? Portanto, isso é importante. Temos também o exercício físico que possa ser feito de forma inadequada, sem a pessoa comer nada. Um diabético não pode fazer como uma pessoa normal, que muitas vezes não come e vai correr ou vai andar e até se sente razoavelmente bem. O diabético pode ter uma hipoglicemia porque os níveis de sangue não são controlados da mesma forma, os níveis de glicose no sangue, aliás, do que uma pessoa dita normal, não é? Portanto, como é que nós sabemos se temos uma hipoglicemia ou não? A nível de valores. Se tivermos um valor inferior a 70 mg por decilitro de sangue, de glicose, ok? A toma de medicação é muito importante, ter muita atenção com a alimentação, para que não deixem depois os níveis muito de açúcar, portanto, temos que ter uma alimentação regrada. Portanto, temos aqui também sinais de hiperglicemia. O que é isso, sinais de hiperglicemia? Como eu disse há pouco, quer dizer hiper alto, não é? Então, sinais, por exemplo, temos urinar muito frequentemente, mesmo sem se beber muita água, urinar frequentemente, que denomina-se por poliúria. Portanto, essa poliúria é o nome técnico que se dá a urinar frequentemente, com muita frequência. Uma sede constante e muito intensa, sempre, porque o organismo usa uma defesa que é tentar eliminar através da urina, dos líquidos, o excesso de glucose que existe no organismo, não é? Que também não é usada pelas células, está em demasia, e uma sensação de boca muito, muito seca, que se denomina por xerostomia, e uma fome, por exemplo, constante, uma gula enorme, difícil de saciar, também é um dos sinais e um dos sintomas. Temos também um cansaço. Como eu vos disse há pouco, há sintomas aqui, sinais que se cruzam e que se fundem, da hipo e da hiper, portanto, alguns que são mais fáceis de identificar, portanto, por isso é que eu digo que não é nada vinculativo, mas temos uma ideia e está comprovado, está bem? Temos muita comichão. Uma pessoa, quando tem a glicose muito alta no sangue, normalmente tem um prurido muito grande, comichão no corpo todo, mas quem tem diabetes sabe disso, sobretudo nos genitais, portanto, há muita comichão nessa zona. E temos uma visão também turva, uma visão mais turva, pode também acontecer derivado deste tipo de situação, está bem? Pronto, e depois temos aqui umas hiperglicemias que podem ser pontuais. É muito simples, como vocês veem aqui nesta imagem que eu estou neste momento a colocar, o que podemos ver basicamente é que é um tipo de hiperglicemia que pode ser causada por uma excessiva ingesta de hidratos de carbono. Bolos, não são só os bolos, não é?
Existem, por exemplo, outros alimentos que são ricos em hidratos de carbono, como as massas, por exemplo, e afins. Portanto, pode levar a um excessivo consumo de hidratos de carbono, momentâneo, pontual, como o nome diz, de hiperglicemia pontual, situações de stress, uma situação que faça com que nós tenhamos muito stress. O que é que acontece? Normalmente o corpo reage fisiologicamente com níveis de glicose mais elevados no sangue, certo? Mais elevados. E pode levar a situações de hiperglicemia, então. Alterações por ação de algum medicamento. Eu lembro-me perfeitamente, e é frequente nós fazermos isso na unidade hospitalar, onde eu trabalho, que os doentes diabéticos e não diabéticos que fazem corticoides, sejam prednisolona, seja hidrocortisonas, seja outro tipo de corticoide, endovenoso ou não, sendo que os endovenosos normalmente o seu efeito será mais acentuado, como é óbvio. Portanto, qualquer doente, utente, que esteja no serviço onde eu trabalho, que faça corticoide, mesmo não sendo diabético, é avaliada a glicemia pelo menos 2 vezes por dia, certo? Nós normalmente fazemos às 9 da manhã e fazemos por volta da hora de jantar, essas 2 vezes, para percebermos se os valores estão bem, se não estão, porque os valores com o corticoide têm tendência a aumentar e a descontrolar-se, e então muitas vezes esses doentes, de uma forma pontual, atenção, podem fazer insulina para tentar controlar se forem doentes que tenham níveis de glicemia um bocadinho mais elevados, ok? Como tudo na vida, temos que ter estudos científicos e que comprovam, e através de estudos de caso, através de evidência, é assim que nós trabalhamos, o pessoal da ciência, não é porque sim, não é no sentido só empírico, embora também seja importante trazer uma realidade lá de fora, mas o que nos interessa aqui é ter valores de referência, como já fizeram análise, com certeza vêm sempre lá uns valores de referência para se conseguir perceber se as determinadas situações no nosso organismo, determinadas como os linfócitos, determinados elementos figurados do sangue, outro tipo de situação, ou determinados minerais, potássio, cloro, sódio, normalmente são dados que são muito úteis para perceber determinadas coisas no corpo. Portanto, vocês aqui percebem um pouco a dimensão e a importância de haver aqui referências para nós nos orientarmos também, com base em evidências, não é? Como é óbvio. Portanto, o diagnóstico da diabetes, como é que é feito esse diagnóstico? Isto é também importante. O diagnóstico é feito por análise ao sangue, quer por a hemoglobina A1C, que nós também vamos falar já de seguida, quer por umas análises à glicemia capilar em jejum. Ou seja, a pessoa faz análises, está em jejum, normalmente é dito para ir em jejum. Ao ir em jejum, a pessoa depois, quando sair os resultados, percebe como é que está o valor da glicemia. Portanto, há aqui parâmetros que nós temos que saber. Como podem ver neste quadro aqui, que tem aqui à vossa frente, nós podemos ver o que é uma hipoglicemia, quando tem valores abaixo de 70 mg por decilitro, como falei há pouco. O normal será ali até aos 100, e estou a falar em jejum, ok? Como podem ver no quadro, uma vez mais. E a pré-diabética é quando uma pessoa está em jejum e tem já valores de 126, ali entre 100 a 126. Se tiver mais de 126, pelo menos 2 vezes, ocasionalmente 2 vezes, a pessoa é diabética, ok? Pode não ter valores muito mais altos, mas desde que tenha valores acima já não é muito normal, ok? Portanto, tudo o que é acima disso é diabetes, como podem ver também no quadro, que às vezes é mais elucidativo. Portanto, quando comemos, isto é em jejum, não é? Tiago, então e quando comemos? Quando comemos conseguimos perceber se temos diabetes, se não temos? Conseguimos. Como vem no quadro também. Portanto, se nós comemos 2 horas depois da refeição, nós vamos avaliar uma glicemia e temos, por exemplo, menos 70, mantém-se a hipoglicemia. Pronto, pode acontecer também há pessoas que têm hipoglicemias recorrentes, ok? Portanto, temos aqui entre 70 a 140, por exemplo, nas 2 horas após a refeição, é o normal. Nós subimos sempre um bocadinho, não é? Não temos de estar ali uns parâmetros abaixo ali sempre dos 126 e por aí fora. Não, isso é em jejum. Quando comemos passado ali aquele período das 2 horas, não tem que ser 2 horas e 5 minutos, ou 2 horas, pronto, temos que também ter aqui um bocadinho de senso comum e por aí fora. Portanto, até aos 140, normal. Acima de 140, após 2 horas da refeição, já vemos que há aqui uma pré-diabetes. Se tivermos 200, seja em qualquer, mas 200 é em qualquer altura do dia. Se nós tivermos 200
numa glicemia ocasional, é diabetes, com certeza é diabetes, ok? Ela é diagnosticada então através deste tipo de situações. O excesso de açúcar no sangue aparece totalmente na diabetes tipo 2, de uma forma gradual, lentamente, e daí, como eu falei atrás, é mais difícil muitas vezes nós percebermos que realmente temos diabetes, está bem? Portanto, se tivermos aqui uma glicemia em jejum, no jejum de 8 horas, como eu disse, eu estou a falar novamente nisto que é para ficar bem patente. No jejum de 8 horas, vamos nos deitar, acordamos no dia a seguir para ir fazer análise, não comemos nada e vamos fazer as análises. Temos uma glicemia de 126, imaginemos. Se for só uma vez, fazemos a análise mais tarde, passado uns tempos, para perceber se acontece outra vez. Se for mais que em duas ocasiões, por exemplo, a pessoa tem diabetes. Portanto, e normalmente é quando é separada num curto espaço de tempo. Portanto, a pessoa é considerada diabética. A hemoglobina A1C é um exame, uma análise que se faz. Alguns centros de saúde também conseguem fazer esta análise. Agora não sei como é que está, mas na altura em que trabalhei em centro de saúde, o próprio centro de saúde tinha o género de uma disquete que se inseria com o sangue da pessoa e conseguimos saber aqui a hemoglobina A1C como é que estava. Portanto, a hemoglobina A1C basicamente é os nossos glóbulos vermelhos, as nossas hemácias, como chamam, os nossos eritrócitos, no nome mais técnico, duram cerca de 120 dias, mais ou menos. Portanto, o que é que acontece? Como eles duram tanto tempo, eles têm capacidade das moléculas, neste caso as moléculas de glicose, acabam por se associar um bocadinho aqui aos eritrócitos, aos glóbulos vermelhos. As moléculas associam-se aqui, as moléculas de glicose associam-se aqui, a glicose associa-se aqui aos glóbulos vermelhos, aos eritrócitos. E basicamente o que acontece é que o nome desse processo chama-se mesmo glicação da hemoglobina, ou da hemoglobina glicosada ou glicada, que nos dá o valor então dos 13 meses antes, a priori, da análise. Portanto, e já me aconteceu, como disse, uma situação caricata, insólita, no centro de saúde, uma senhora que um dia não levou, só contar isto, porque também é importante este tipo de coisas, que um dia não levou, que tinha pé diabético, que também já vou falar mais daqui a pouco, e que não levou o bloco dela, que nós solicitamos sempre, nós profissionais, não é? Para saber mais ou menos como é que andam as glicémias, não é? Durante o dia, o valor dos açúcares, e ela disse que tinha esquecido, e nós achámos aquilo um bocadinho estranho, não é? Uma senhora de 50 anos, mais ou menos 50 e pouco. Então, passado uns dias, a senhora veio com o livrinho todo escrito, como deve ser, sem um único erro, tudo passado a limpo, parecia na escola, na primária, tudo passado a limpo. E o que é que acontece? Valores todos impecáveis, tudo impecável, que não correspondiam ao que se traduzia, né? O pé diabético, nota-se logo um descontrole na glicose, né? E nós depois mostramos as análises à senhora com uma hemoglobina A1C elevadíssima, o que demonstrava que ela não podia ter aqueles valores. A hemoglobina glicosada é importante nesse sentido. Nós podemos fazer uma média de há 3 meses atrás. Portanto, depois há quadros também que eu não trouxe, mas dá aqui, este por acaso que eu tenho aqui, que vocês podem ver aqui à vossa frente, que estão a ver neste momento, aliás, demonstra-nos um bocadinho o que é o normal, que normalmente é abaixo de 5.7, desculpem estar em inglês, mas está perceptível. E depois temos a pré-diabética, que é entre 5,7 aliás, até 6,4. E depois temos a diabetes, uma pessoa com diabetes que tem 6,5 ou mais alto de 6,5. E depois já apanha pessoas com 10, com 12. Portanto, são pessoas que têm uma média de 400, mais ou menos, pode fazer uma média de 400 mg por decilitro de sangue a nível de glicose no sangue. Atenção, são valores exorbitantíssimos, portanto podem levar a situações muito mais complexas no futuro. Portanto, as pessoas, nós temos aqui vários meios de diagnóstico para tentar perceber este tipo de situação. Agora, falando aqui um bocadinho das consequências da diabetes, embora já tínhamos aqui abordado um pouco isso, mas podemos pôr aqui o quadro também para vocês verem. Ora, aqui está. Portanto, temos aqui o acidente vascular cerebral. Eu não vou entrar aqui em pormenores a explicar o porquê,
porque senão o vídeo já está muito longo, portanto, para futuramente falamos um bocadinho depois sobre isto. O cancro, a nefropatia diabética, que é uma das principais causas da diabetes, porque afeta muito a microcirculação, danifica os vasos sanguíneos, etc. Vai criando obstruções, aterosclerose, que leva ao saltar de trombos, etc. Portanto, há degeneração dos vasos sanguíneos, como eu acabei de dizer agora. Pronto. Temos aqui também uma retinopatia diabética, que afeta a visão também. A pessoa começa a ter dificuldade em ver, cada vez pior. Portanto, há uma doença, probabilidade maior de uma doença cardiovascular, pela mesma situação, tem mais a ver com os vasos, etc. A neuropatia diabética é uma das coisas que acontece muito com a diabetes, que é a pessoa deixa de ter sensibilidade, começa a perder a sensibilidade, principalmente a nível da região plantar. Portanto, os pés a pessoa começa a não ter noção, que leva a outro tipo de situações, como o pé diabético, e que leva a que a pessoa tenha que ter alguns cuidados também acrescidos nesse sentido. E normalmente os diabéticos, como vocês também podem ver aqui neste quadro que eu estou a pôr neste momento, para que o visual às vezes ajuda um bocadinho mais, tem que ser aqui alguns cuidados, examinar sempre os pés com cuidado, limpar sempre os pés, por exemplo, depois, um diabético, depois de tomar banho, tem que ter, isso já tem algum tipo de neuropatia, tem que ter sempre atenção e limpar os pés de preferência com uma toalha branca, por exemplo, porque se tiver um bocadinho de sangue, alguma ferida que haja, normalmente fica na toalha e a pessoa tem mais facilidade em detectar essa situação. Tentar usar meias sem costura, tentar usar sapatos confortáveis, ok? Meias sem costura é fácil perceber porque também, não é? Que a costura normalmente faz ali fricção no pé e a pessoa pode ganhar feridas, depois as feridas, como eu disse anteriormente, têm uma grande dificuldade em cicatrizar também. Temos também de ter cuidado aqui com algumas verrugas, algumas situações, cortar as unhas, nunca cortar a pontinha da unha, porque há uma probabilidade de encravar e depois a unha encravada, né? E depois fazer com que haja feridas que se tornam feridas muito complexas, e a cicatrização nunca é fácil, muitas vezes tem que fazer ciclos de antibioterapia e é complicado. Pronto. Tentar também não andar descalço, os sapatos têm que ser confortáveis, não andar descalço, está bem? Porque a pessoa andando descalço pode pisar alguma coisa, uma pedra, seja o que for. Até o uso da meia é essencial quando a pessoa anda calçada também, porque pode entrar uma pedrita para dentro do sapato, do ténis ou outra situação, e que a pessoa não vê, não nota, aliás, porque tem perda de sensibilidade e pode levar a coisas mais complicadas. Pode-se usar um espelho, há quem usa um espelho para ver a planta do pé também, se há algum tipo de problema ou não. Preferência usar sempre meias de algodão, porque tem uma capacidade de absorção muito maior da umidade. Portanto, a umidade também e o quente leva à criação, muitas vezes, e ao desenvolvimento de fungos, que trazem situações também mais complexas e é importante. O que é que se deve fazer sempre? A água nunca vemos, um diabético nunca pode pôr os pés dentro, por exemplo, de uma bacia de água quente, sem ver se a água, ou sem ter noção, ou um termómetro, ou uma coisa do género, para ter a noção que a água está morna à temperatura ideal para a pele e para o organismo, não é? Neste caso para a pele, tolerar. Porquê? Muito simples, porque há a diminuição da sensibilidade e a pessoa pode se queimar, pode parecer que está pouco quente, seja o que for, e a água estar a ferver. E depois leva também a situações complicadas. Portanto, outra coisa que é importante, e vocês também veem aqui no quadro, é que além de se usar sempre um sabão neutro, um sabonete mais apropriado, mais amigo da pele, também secar sempre bem a pele. Mesmo na região intradigital, que são entre os dedos, não é? Limpar sempre bem para não deixar umidades, porque com o calor, a umidade, a falta de luminosidade, não é? Leva à criação, outra vez, lá estou eu, ao desenvolvimento de fungos. Portanto, é muito importante este tipo de situação. Podemos também usar, visto que a pessoa também não tem aquela sensibilidade que uma pessoa normal tem tendência muitas vezes para não ter a noção bem do apoio do pé e ganha calosidades e outro tipo de situações que também podem levar a isquemias de tecidos por pressão demais em determinados sítios e levar a feridas, úlceras e outro tipo de situação. Visto que o sangue depois não chega, a pessoa faz sempre pressão mais naquele sítio, a calosidade, o sangue não chega, não chegando o sangue não chegam os nutrientes, o oxigênio, e a pessoa tem tendência a ter feridas e outras situações mais complicadas. Agora aqui falamos um bocadinho sobre a promoção, a educação para a saúde, que é algo bastante importante, ou seja, os estilos de vida.
são importantes para a pessoa tentar evitar fumar, beber, ingerir bebidas alcoólicas, né? Refeições 2 em 2 horas, comer qualquer coisa. Isto é para os diabéticos, mas deveria ser para todos nós, né? Portanto, evitar os enlatados, porque as comidas enlatadas normalmente têm muito sal. E porquê? Para ajudar a conservar, mas também disfarçam muito o sabor, visto que estão enlatadas. E o sal disfarça, ajuda bastante nesse sentido. Praticar exercício físico com frequência. Se não pode praticar exercício físico mais vigoroso, também não se quer que seja tão vigoroso, né? Mas que faça um exercício pelo menos 30 minutos, uma caminhada por dia. Mexa, pela sua saúde, mexa-se, que é o que se costuma dizer, não é? Análises devem ser semestrais, com um doseamento sempre de glicose, excesso de açúcares, principalmente os açúcares rápidos, como a sacarose, que é o açúcar que normalmente nós usamos, que é um disacarídeo, não é? Tentar usar mais, se calhar, tentar usar mais a frutose, mas a frutose, quando eu digo usar mais a frutose, é comer fruta, ok? Porque a fruta tem fibra e a fibra ajuda a eliminar os açúcares, ok? Tem um efeito, como a celulose, que é uma fibra insolúvel, tem um efeito mais de limpeza do trato intestinal, ok? Portanto, ajuda a eliminar, esse tipo de fibra ajuda a eliminar o açúcar também, ok? O excesso de açúcar. Evitar o excesso de peso também é algo que podemos ter sempre em conta, é óbvio. Isto são algumas que eu vos deixo também a imagem. São alguns dos métodos que se usa, que os diabéticos usam, tanto as canetas, como podem ver aqui em cima, há vários tipos de insulina lenta, insulina rápida, glargina, lispro, são os nomes das moléculas, pronto, não vou entrar aqui em pormenores, não me pagam nada também para isto, digo já, por isso não vou entrar aqui em pormenores de marcas, etc. Temos glicosómetros, ou glicosímetros, ou glucómetros, quero dizer, portanto, como veem também na figura, há uma panóplia de coisas, há uma panóplia de técnicas, há vários tipos, há uns que se pica o dedo, há outros que se põem o género do implante, que é o sensor, no antebraço, ou no braço neste caso, na região posterior, que é a região que está nas costas, para o lado das costas, que é onde há menos fricção depois, e a pessoa basta encostar a máquina, mesmo por cima da roupa, e dá-nos o valor da glicose, está bem? Que é a glicémia. Portanto, é menos invasivo, tem só uma agulha que é posta na altura, dura cerca de 14 dias, mais ou menos, portanto, durante esses 14 dias, após esses 14 dias, substitui-se por outro, faz-se uma limpeza com álcool, que ele tem já parece uma pistolazinha, mas não tem o formato de uma pistola, que ele dispara, pá, e fica colado, ok? E dura 14 dias, é cómodo, mas nem toda a gente se adequa com este tipo de material, ok? Em cima também podem ver aqui em azul, que são as agulhas que são usadas pelas canetas, em que se pica os dedos, fazendo uma rotatividade, e sempre nas laterais dos dedos, que é para ter menos, onde dá menos sensibilidade, porque o dedo, como calculam, é uma zona muito sensível. Aqui em suma, não há muito a dizer, é que há 3 pilares que são importantíssimos. Portanto, é o exercício físico, uma alimentação saudável, tem a ver com o estilo de vida, cumprir sempre uma terapêutica, uma gestão do regime terapêutico adequado, vigilância também adequada, portanto, quer de sintomas, como a hipoglicemia, hiperglicemia, sintomas da diabetes, que a pessoa, isto é quando a pessoa normalmente já sabe que tem diabetes, tem que ter atenção e estar desperto para determinados sintomas, mas a pessoa que não sabe que tem diabetes também tem que estar desperta para aqueles sinais de risco, fatores de risco, como eu disse há pouco, quer os ascendentes com diabetes, quer excesso de peso, e aquele tipo de situações que eu não vou estar aqui a repetir, ok? Portanto, é importante sempre para tentar prevenir aqui a diabetes, que ela se instale, e se instalar, que seja detectada o mais precocemente possível. Pronto, pessoal, olha, agradeço vocês terem assistido aqui ao vídeo, espero que desta vez tenha sido um tema um pouco mais interessante. Espero também que deixem um gosto, que partilhem nas redes sociais se possível, com os vossos amigos, etc. E que subscrevam o canal, porque ao fazerem um gosto, o algoritmo, vocês já sabem que chega a mais pessoas o vídeo, e ao subscreverem também ajudam o canal para poder crescer, para poder ter mais condições, para poder trazer cada vez mais conteúdo, um conteúdo mais elaborado, mais rico, aqui no canal Cuidar Mais Saúde. Portanto, subscrevam, deixem um gosto, obrigado pela vossa companhia e um grande abraço para todos.